Quietos, não sei porquê. Gente, é hora daquele momento especial. É agora. Que a gente vai receber uma figura sensacional, todo mundo adora. O cara, eu gostei do penteado dele, me senti em casa. Olha, não errem o nome dele, é simplesmente Nelson. Ao contrário, acertei, é isso? Boa. Ele é professor de português, é um verdadeiro showman, fenômeno no Instagram. Com vocês, Professor Osley! Eita! Chupa, Pasquale! Bom, obrigado pelo convite novamente. Que é Quero isso, dizer professor? que já é a quarta vez que estou vindo aqui. Eu trouxe minha carteira de trabalho já para poder assinar aqui, ó. Tá aqui em cima. Pode assinar a carteira. Quase funcionário, quase já. funcionário. Praticamente. Mas é uma alegria estar com vocês. Muito obrigado de novo pelo convite. Sempre que quiserem, tô aqui. Pô, a gente agradece. A gente que agradece. E você já é amigo já é conhecido do Lelo também. Pô, eu conheci o Lelo quando era estagiário ainda, cara. Verdade. Ele era estagiário de química, pensa. Você vê chato, né? Estagiário de química. Chato, meu Cara, Deus. o estagiário é aquele cara que se pede pra fazer tudo, desde apagar o quadro pra você, entendeu? Até ir, sei lá, o banheiro pegar papel higiênico pra você assoar o nariz, coisas desse tipo assim. corrigir as provas, Martelo de professor, desentortar aí. vidro. Ele mandava o Lelo procurar. Osley, por que trilhar por essa vida de professor? Por que essa escolha, meu querido? Pois é, Queremos essa saber. dúvida aí. Cara, essa dúvida, né? Bom, no meu caso, especificamente, eu queria uma profissão que pudesse impactar as pessoas de forma positiva. E aí eu falei, Certo. pô, que profissão que pode fazer isso? Primeiro eu queria trabalhar com gente, não queria ficar atrás de uma máquina, essa coisa toda. E aí eu falei, poxa, que profissão que impacta positivamente as pessoas? E eu lembrei da minha mãe era professora, e minha mãe ajudava muito os alunos, não só dentro da sala de aula, mas nos corredores, ajudando com conselho e tudo mais. Eu falei, pô, tá aí. Professor é uma profissão que impacta a vida das pessoas positivamente. Ou pelo menos deveria impactar positivamente a vida das pessoas. Sim. É quase E um aí- psicólogo também, né? Exatamente. Eu falei, bom, então acho que é isso, professor. E aí, em segundo passo, que eu fui pensar em professor de língua portuguesa, porque pensei, qual disciplina que eu tenho facilidade pra dominar, enfim, que eu sempre tive facilidade. E aí lembrei que língua portuguesa nunca estudei pra uma prova na minha vida. Bravo. Eu ia pra sala de Eu ia aula. perguntar se era um bom aluno, Osley. Então, eu era um aluno normal, vamos dizer assim, normal. Não era um aluno dentro da galera, o cara que conversava com todo mundo, me relacionava bem e que me dedicava pros estudos. Ia lá pra sala de aula, prestava atenção na sala de aula. Mas você tirava 10 ou não? Então, em português, sim. Já matemática. Já tava ali. Matemática, Física, química, aí foi o complicado. Mas isso aí não precisa. Será? Aí, sacanagem. Então, Desculpa, Lelinho, pessoal. português sempre tive facilidade pra caramba, assim, tirava nota boa, estudava só ouvindo a sala de aula e fazendo tarefa de casa. Já as outras matérias, tinha que fazer aula particular de matemática, de química, física. E ainda assim, ficava recuperação. O Osley sempre foi um cara diferenciado, bicho. Na época que eu trabalhei com ele lá, ele era esse cara que era showman já desde o começo, desde as antigas, assim. Era o quê? 2009, 10? Quando a gente trabalhou junto. 2009, 2010, isso aí. Por aí. Então isso Faz era tempo, bem hein, cara? antes dele 2009, estourar. Faz tempo, hein? cara, mais Faz 10 tempo. anos já. Tempo, Sim. professor. Osley, você tem um tipão assim, meio despojado pra dar aula, né? Sim. Você é um cara muito assediado ou não, hein? Cara, sabe que não? Eu sou um cara que. Eu tenho uma postura muito de paizão da galera e tal, então acho que isso a galera entende Esse assediado no sentido do pessoal te procurar mesmo, assim, fora da sala de aula. Você é um professor amigão, não, sim, né? da galera gostar de conversar, sim, com certeza. Sempre Não, foi esse assim. tipo de assédio eu não ia Mas perguntar, eu não ia é te colocar nessa fria aqui, imagina, que é isso. Mas é O esse. cara foi assediado, eu já falei. Mas- Olhei pra minha mão esquerda e falei, minha mulher tá ouvindo. Mas esse é Vou o ter que professor. Mas esse é o professor que consegue dar aula, né? Porque, pô, sim. professor chato não consegue. Ele fala, os alunos são ruins. Pô, você é chato, não adianta, eu não quero ter aula com você. Mas você não, parece ser o professor da hora, o professor que entra, o aluno quer ouvir a aula e tal. Cara, sempre me coloquei muito no lugar do aluno, assim, né? De pensar, pô, que tipo de aula que se eu fosse aluno eu queria ter. E aí eu sempre procurei dar esse tipo de aula, uma aula mais acessível, mais leve, com muita brincadeira, paródia, enfim. Tudo que eu pudesse fazer pra deixar a aula mais simples, mais leve, mais Acho que acessível. até mais pro aluno. fácil do pessoal aprender também, né? Exatamente, porque a ideia é essa, né? O professor tem que ser o facilitador do conteúdo. Aham. Né? Não é o detentor do conteúdo, do saber e eu sei e vocês não sabem. Não pode ser assim. Tem que ser de igual para igual e deixar o mais fácil possível. Então, o meu papel como professor é ser um facilitador do conteúdo. Eu tive professores assim, não sei se você lembra, Mânica, Serjão. Trabalhei com Mânica, trabalhei com o Serjão. Sensacional, né? A maneira de dar aula. Sim. Aprendia do começo ao fim. Sim, o sim. Mânica, ele chegava assim quieto na sala, e todo mundo aquela zona. Ele ia lá pro final da sala, pegava um apagador, todo calmo, sorrindo, e metia o apagador lá na frente, pá! No quadro, assim, a galera, boa.
cheguei, vamos pra aula, né? Então o Mânica era uma figura incrível, Serjão também, contador de história, né? Da aula de história, pessoal. Da aula de história, né? O Zico também, que inclusive escreveu muito no papiro. O Zico já não é bom, Metade da Bíblia eu escrevi revisada pelo Noslen. Exatamente. Os hieróglifos. E depois o Cid Moreira fez a leitura. Mas Noslen, me diga uma coisa, e esse negócio de corrigir as pessoas, porque aqui nós estamos tudo burrado, só o... Não, fale por você, eu se cuido. É mais inteligente ou é número ainda, né? Eu se cuido. Fale por você. Eu sei coisa. Se você tem problema. Aí acontece, tá no ambiente, um negócio, a galera começa a falar, pô, é errado pra caçamba, e você vem, daí você consegue corrigir de maneira assim, suave. Cara, ou você deixa passar e... Até emendando essa pergunta do Zico, existe assim algum top 5 de erros crassos de português que o pessoal sempre comete, hein, professor? Cara, primeiro assim, eu sou o cara que tenta não ficar corrigindo as pessoas na frente delas, porque senão eu afasto as pessoas do conteúdo. Então, o cara falou errado, até porque a fala é livre, beleza, tudo certo. Eu tento sempre fazer o quê? Responder a pessoa com a mesma palavra que ela usou do modo certo. Isso é ótimo. Então, assim, só pra ela perceber ali e tal, mas sem precisar corrigir, enfim. Isso eu faço tanto na rede social quanto no dia a dia ali. É o jeito mais fácil das pessoas, talvez, acho que aqui teve um deslizezinho. Mas na fala, se a pessoa tá se fazendo entender, tá valendo, tá tudo certo. Eu uso muito gíria também. O difícil, cara, é que às vezes você fala desse jeito, a pessoa sai e fala, nossa, o professor falando errado. Quer dizer, tem gente que ela não aceita que ela tá errada. Ele errou ali. Eu falei problema, ele falou problema e ele tá errado. O professor não sabe, o professor não sabe. Ainda bem que não dá o meu filho. Você é um cara que se cuida muito com isso? Cara, não? Cara, tá zero, de boa. Zero. Assim, eu falo totalmente à vontade, o coloquial. Erro, sem problema nenhum. Sério? 2 pão, 3 queijo. Entendeu? Sem plural nenhum. Tá tudo certo. É uma licença que a gente, né? Na verdade a fala é livre. Se as pessoas se fazem entender pela fala, tá valendo. Agora o problema é se eu vou escrever um texto formal e aí tem esses erros lá no texto formal. Então no dia a dia, ok, não, né? Deixa certo, passar. Tudo valendo. Agora, óbvio, vou dar uma palestra numa faculdade, em algum lugar, tem que ajustar a fala, obviamente, né? Sim. É o que falam de preconceito linguístico. Então, exatamente. É mais com expressões idiomáticas ou é com erros mesmo? Tipo, segimenas e tal? Não, o preconceito linguístico, ele vem, por exemplo, eu tô conversando com uma pessoa que nunca teve acesso à educação do jeito que deveria ter tido. E aí a pessoa fala planta, fala esses tipos de deslizes ortográficos, e aí você vai lá e, essa pessoa é menor do que eu porque ela falou planta. Não, mas pra corrigir uma pessoa na situação, você tem que ser um arrombado também, né? Exatamente. É verdade. É verdade. Então, assim, boa nesse colocação, caso, o preconceito, assim, né? Ele perguntou, o Jansen perguntou sobre os principais erros, assim. Eu acho que existem muitos erros que acontecem, mas de modo geral, as pessoas têm dificuldades, não acho que nem erro. Dificuldade, onde que usa a crase, onde que não usa. Qual a diferença de mal com L e mal com U? O mais com I. Cara, o mas, esse é campeão, né? O mas e mais. É clássico. É campeão. São coisas, assim, básicas até na língua portuguesa, mas as pessoas têm dificuldades, confundem muito isso. Se eu escrevo viagem com G ou com J, sabe essas coisas assim? Por que junto, por que separado? Quantos porquês tem? Por que tem 4 porquês? Por que não pode ser só PQ? Né? Então tem essas coisas. PQ abrange tudo. Exatamente, com o PQ a pessoa já tá na preguiça que ela fala, eu não quero nem saber. As coisas que abrange tem o PQ e o PT. Aí o vou mandar PQ no meu Oslen, hoje a gente tá muito digital, né? Certo. E você acha que o pessoal tá meio desleixado na hora de escrever com a escrita normal? Tem muita abreviatura, muita gente, né, que quer ganhar tempo e escreve mal, não sei. O que acontece é que existe uma coisa chamada internetez. Internetez é essa escrita que a gente tem na internet e ela serve pra internet, vai servir só ali. E o jovem tá estragando, inclusive. Exatamente, eles estão piorando o internetez, né? Vamos dizer assim. Porque agora FDS foda-se. Na minha época era fim de semana. Exatamente. É verdade. É verdade, mudou. E ninguém avisa. Ninguém avisa a gente, exatamente. A gente que é mais cringe, assim, né? Então o que acontece? O internetez serve pra internet, serve pra agilizar essa escrita mesmo, pra deixar mais veloz. Porém, a gente não pode confundir de escrever o internetez num cabeção bananado, no e-mail lá, o VC. No e-mail, enfim, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Na redação do Enem, o cara escreve tudo com o internetez, aí não funciona. Então, assim, eu acho que o internetez ele tem uma função ali dentro da internet, tá tudo certo, pode usar, eu uso, todo mundo aqui usa, não tem problema nenhum. Agora, quando eu confundo isso, aí é um problema, entendeu? O problema tá em levar pro lugar que não é o lugar da internet.
né, que seriam os textos aí Questão formais. de contexto, então. Exatamente, É tipo depende você do contexto. chegar fazendo piada no casamento ou num velório. Pode ser as Exatamente. mesmas piadas, entendeu? O pessoal vai receber de formas muito diferentes. Exato. Mas Tudo é contexto. Bom, vocês que trabalham com stand-up sabem disso, né? O contexto determina a risada ou não da galera também, sim. né? Ah, É sim, quando vai com fazer certeza. um evento, né? Sim, meu Deus. A lista do que vale. você não pode falar. Bom, então sobrou boa noite só. É isso que eu tenho pra falar agora. Boa noite e tchau. Nossa. É Eu isso queria mesmo. saber o seguinte, porque assim, a gente já foi aluno, a gente sabe que o aluno é um ser humano, não sei se essa é a palavra, mas insuportável. E Tem qual uns que é- que são, Bel. não uns tem, que são. não tem como Tem. fugir. Porra, não tem como fugir deles. Tem uns mala aí. Qual que é o tipo de aluno que você fala assim, puta, esse aqui me tira o... Cara, tem alguns meio mala assim, Os que cara. respiram, né? Os que não faltam, ele falou. Os que não faltam Aquele são que faz ótimos. presente, é o pior que tem. Os que vão em dia de Cara, chuva. Isso é chato. Praga, né? Tem aquele cara, o cínico, tá ligado? O cínico. Você vê o cara conversando, fazendo bagunça, fala, silêncio. Não tô falando. Não fui eu. Ai, Sabe o que cínico? vontade Esse de dar um esse murro. é complicado. falou me olhando? Eu não fiz nada, Então, esse cara... nem fui pra escola. Aí tem o outro cara é aquele cara que faz piada na hora errada da sala. Você tá explicando, daí o cara pega e solta uma piadinha pra atrapalhar toda a linha de raciocínio. É um mala, tá ligado? Esse é não um entendeu. mala. Esse Esse é um cara que ri da piada, hein? Só ele fala, só ele ri e ele atrapalha todo o andamento da sala de aula. sabe? E aquele cara que sempre tá fazendo a pergunta, sempre, toda a questão, o cara tá lá perguntando. Ele quer se destacar dos outros alunos. É. Esse também é meio... Tem um cara que... Ah. É legal quando os alunos fazem perguntas, isso é bom Sim, perguntar. lógico. Mas assim, aí tem aquele que você explicou todo o conteúdo, já, olha, então a explicação é essa aqui. Ele no final fala, mas por quê? Ai, puta. É o Zequinha do Castelo É, Atípico. isso aí. pior Eu falo de assim, tudo. porque, sei lá, porque Camões quis, tá? É que nos Tem o tá aluno falando que é dos o alunos. aluno caverna também, que faz eco, né? Você fala uma frase, ele repete a exata mesma frase que você falou com um ponto de interrogação no final. Ou então aquele que é prolixo, né? Ele fala, e no final não falou nada. Ele faz uma pergunta enorme e no final você tá, mas o que você quer saber? E nós estamos fazendo igual fazem com a gente em evento. Porque vocês falaram qualquer pessoa. Não sobrou ninguém. Sobrou vocês que dão aula só. Porque qualquer outra pessoa que entrar na sala vai assim, esse é chato. Meu Deus. Agora é o seguinte, você sabe que o Noslen tá falando dos alunos e tem os alunos dele ouvindo agora e pensando assim, puta, meu, sou eu? Será que sou eu? Osnei, eu tenho uma pergunta delicada agora. Pergunta. Delicada mesmo. Pergunta bem delicada, vai. Quando o professor ele passa vídeo na aula, Aham. é que ele não quer dar aula e tá com preguiça? Opa! Por exemplo, Ó. um dia como hoje, ele achou, putz, Tá chovendo. chovendo. Não Hoje eu tô no acordei meio clima. devagar. Não tô no clima, Tomei não tô um na vinho vibe. ontem à noite, né? Bateu atrasado. Vamos esse mandar saco um de videozinho. graça. Vamos mandar aquele videozinho, né? Arranquei a unha. É um Malandro. clima bom pra Eu passar o acredito- nome da rosa pra essa galera assistir. Revela pra nós, Osnei. Cara, Vai lá. eu acredito assim, ó. Eu Tá. sempre utilizava vídeo com uma função didática, sabe assim? Então Sim. era raro utilizar. Pode acontecer? Até pode, entendeu? Até pode, mas acho que é difícil porque o professor sempre ele planeja o seu mês de aula, Aham. pelo menos a sua semana de aula. Ele sabe o que vai fazer naquela semana. E se naquela semana tá previsto ele colocar o vídeo, beleza. Mas se não tá previsto ele coloca, antecipando talvez um mês de aula, enfim. Talvez seja uma Talvez saída pela seja uma- tangente, talvez. eu acredito Mas que normalmente sim. o professor organiza a sua aula e ele usa para fins pedagógicos, obviamente. Aham. Ô, o Janjan trouxe ali foi do Mânica que você falou? Que bateu Mânica, isso. o apagador, né? Você Fora tem outras que- coisas, né? Fora outras coisas que ele fazia na aula. Tem uns momentos que você precisa controlar a horda de jovens que tá na sua frente, né? Você já teve algum A momento que horda, você teve a que horda. engrossar com eles ou não? Cara, já. Especialmente com os mais novos, assim, né? É. Teve uma vez que eu tava dando aula, acho que era sexta série. Pelo uma coisa amor assim. de Deus, né? Sexta série. Senhora do E aí, eu sempre dava aula escrevendo no quadro e falando ao mesmo tempo. É. Né? E aí, de repente, quando eu vi aquele burburinho começou baixinho, sabe? E foi aumentando. Aí eu mandei um silêncio! Nossa, Deu a uma meia criançada dúzia. chorou ou não? Aí, alguns fizeram. Fizeram a carinha. um biquinho ali, né? Faz Cara, faz um a biquinho lagriminha nele. trava aqui, E ó. aí foi Só o interessante. queixinho. Mãe, o professor Porque- gritou comigo. A porta da sala de aula tava aberta e aí fez eco no corredor. Caraca. Aí a professora da outra sala veio na porta, olhou, tá tudo bem aí? Falei, agora tudo tá. ótimo. A professora Não, da não, outra, coisa da sua vida que não é contigo. a professora Agora da tudo outra sob sala controle. entrou e falou bem assim, obrigado. Falou, porque os alunos ficaram quietos.
Tava uma zona na minha sala, não sei como é que eu fazia. Caraca. Cara, e esse negócio do professor ser legal é bom, né, cara? É bom, ajuda, é porque eu lembro que quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu desisti. Porque... Essa é a história. Não. Professor não era Teve legal. uma matéria... A matéria de História da Comunicação me fez desistir. E não era nem a matéria. Nossa, cara, e tinha aquela porra. E o professor era chato, paca. Sabe o professor Vagarzinho. sono, professor sono. Fala, pô, era de manhã. Ele com mais sono que eu. Putz, Ele tava trabalhando, eu nem queria estar ali. Aí eu nunca mais fui. Mas também ele não vai lembrar, eu posso falar isso que ele não vai lembrar, porque ele me viu poucas vezes naquela sala. Sim, que não, às vezes a gente Ele tem que viu umas cuidar com duas isso, vezes, né? talvez. Isso é um negócio que a gente tem que cuidar Abraço, Kleber. no stand-up também. Se a gente fala de forma muito monotônica, né? A gente fala meio que mesmo Sem do mesmo muita jeito, entonação diferente a ali. gente perde a galera, a gente tem que ir subindo, descendo, né? E com o professor. Na sala de aula é a mesma coisa. Você tem que ter esse dinamismo de entonação. E por isso que o Volte mesmo fazia o quê? Tava dando aula e soltava uma paródia no meio do nada, inventava, fazia paródia do Pra dar preso aquela na hora. quebrada, pra não Pra ficar quebrar, muito linear. Ou fazer daí uma o pessoal piada dorme, comigo né? mesmo em relação ao conteúdo, né? Sempre zoei muitos gordos, né? Até porque eu sou magro, Sim. então... A gente fala do outro, a gente não é, lógico. Nunca era. Mas comigo. eu sempre falei do gordo porque tem lugar de fala, né? Exato. Então, Então, essa coisa de sempre estar quebrando o ritmo da aula pra poder verdade, manter a atenção verdade. das pessoas. Sim. É basicamente a dinâmica do storytelling do stand-up. Sim. mas Boa. hoje em dia, Dosney, você ainda tá em sala de aula ou tá só ganhando dinheiro? Graças a Deus não, ele fala. Ele já tá em sala de aula, nem fudeu. Não Quantos estou... seguidores você tem no Instagram? Só pra revelar pro pessoal. Hoje no aí. Instagram a gente tá com 1 milhão no Instagram. Milhão. Tudo aluno. Daí na rede vizinha lá, a gente tá com quase 800 mil. E no YouTube com 4,5 milhões. Meu Deus. Fenômeno, é um fenômeno. Língua portuguesa. É exatamente, pergunta isso. Cara, 4,5 milhões de pessoas assistindo o canal de língua portuguesa. Isso é espetacular. Senhoras e senhores, Que loucura, estamos hein, com velho? ele, o professor Oslen, aqui no Boa da Pan, agora 5h51. Temos muitas perguntas para você ainda, Oslen. Eu vou fazer uma porque eu sou um representante da espécie. Me diz aí, Vamos lá. o aluno do fundão, Ai. Lá vem. como é que o professor vê? Fundo é partidário? Fundo É. só pra saber. Como é que o professor vê essa figura, né, clássica da sala de aula, né? Você vê com desconfiança, você vê, pô, esse cara deve estar fazendo alguma ilicitude lá no fundão. Como que o professor vê esta figura da sala de aula, o cara do fundão? Porque eu sempre fui o cara do fundão. Cara, eu nunca tive problema nenhum com os caras do fundão. Pelo contrário, eu gostava muito deles. Eram os caras que eu trazia primeiro pra minha aula pra poder dar aula pra todo mundo. Então, Sim. primeiro eu trazia esses caras do fundão pra minha aula. Geralmente são um cara mais Porque diferentões, o cara mais, assim, né? mais diferentão, o cara que é da galera, o cara mais sociável Desenrolado. ali, desenrolado. E aí depois a turma toda vinha junto, sabe? Assim, então eu nunca tive dificuldade, pelo contrário, eu gostava dos caras do fundão. Eu acho que tem que saber lidar com a galera do fundão, né? A galera que gosta da conversa. Falar, ó, gente, vamos fazer um combinado? Vai ter um momento que a gente vai poder fazer esse movimento da conversa aqui, mas durante a aula aqui, nas explicações, vamos lá tentar prestar atenção. Então eu sempre tive muita facilidade de lidar com isso, nunca tive dificuldade. Então eu nunca fui o cara que olhava pro fundão assim, não, esses ali não. Não, pelo contrário. Já tive problemas assim, a galera do fundão não tá ficando quieta? Já, óbvio, né? A galera do fundão se empolga. Aí o que eu fazia? Eu ia lá pro fundão junto com eles, dava aula lá do fundo, do lado deles. Maravilhoso, isso é genial. O moleque já tava com meio baseado pra fora da mochila. Deixa eu fazer silêncio pra ver se ele volta lá pra frente. Cara, tinha a sala que tinha até jogo de truco no fundão, cara. É um absurdo. Pô, teve um amigo meu que entrou na sala de aula dele, tinha uma galera com uma churrasqueira elétrica no fundo da sala. Olha, cara, demais. mas os caras são os caras de pau. O Anderson tá fazendo positivo, olha aí, ó. O noturno é foda. Não, detalhe, de manhã isso, hein? Ah, é? De manhã. Molecada ensino Cara, médio. e rolava o truco. Ligou na tomada a churrasqueira elétrica com linguiça. Caramba. E o lance do truco era um truco mudo, né? Que os caras... O professor com fome. Só com gesto, cara. Era o truque em libras. É. Caralho, o Você cara devia- tá Doideira, mano. 7 da manhã, pra você entrar na sala, o maluco tá fazendo uma linguiça e abrindo uma cerveja. Porra. Eu achei que era no mas será que eu tô noturno. dormindo ainda? Por isso que eu falei, pessoa Tô sonhando ainda. possível. Mas, Dosnei, me diga uma coisa. Falei. Você nem sempre foi assim, o engraçadão. Você começou, de repente, se obrigou a fazer alguma coisa pra chamar a atenção dessa galera. A primeira paródia surgiu quando?
Cara, essa paródia... Na verdade, eu sempre fui um cara meio fora da casinha, assim mesmo. Já era. Você era o aluno. Eu era o cara do fundão, que virou professor, entendeu? Que virou professor. Eu sempre fui um cara assim. Você é o cara da churrasqueira. Eu sou quase, nem tanto. A primeira paródia aconteceu quando eu fui ensinar crase pra galera e a galera não entendia crase. Não entendia crase de jeito nenhum. Tem que ouvir essa música. E aí, na época, tava bombando o funk do Creu, lembra? Creu. Sim. Velocidade 1. Funk do Creu, muito bom. Essa mesmo. Melhor essa mesmo. E aí eu falei, vou fazer um funk da crase com o funk do Creu. E eu peguei o conceito básico da crase, que é tipo preposição antes do artigo, junta, vira crase e só diante de palavra feminina. Então eu explicava toda a aula, todo o conceito da crase, e aí eu soltava a música, que era mais ou menos assim, ó. Pra pôr a crase tem que ter preposição. Pra pôr a crase tem que ter habilidade. Só uso crase com palavras femininas. Pra pôr a crase tem algumas propriedades. E aí depois eu explicava as propriedades da crase. Boa! Que show de bola. Sensacional, cara, sensacional. E aí eu tenho uma curiosidade sobre isso, tá? Eu participo de um programa de televisão chamado Canta Comigo. Canta Comigo. Rodrigo Faro, né? Rodrigo Faro, apresentador. E um dos jurados do Canta Comigo é o DJ Creu. Você tá brincando. E ele virou meu amigo agora, a gente vai fazer essa versão aí com o DJ Creu participando. Já com o próprio? Olha que legal, hein? Sim. Que moral, hein? Que moral. Nosley é o nosso Whindersson Nunes da educação. Senhoras e senhores, daqui quanto tempo ele vai sair na mão com o Popó? Essa é a pergunta. Boa, professor Oslen aqui no Boa da Pan. Foi um... Olha, cara, foi muito bacana. Já acabou já? Contigo aqui no Boa da Pan. Passa rápido demais. E como é que o pessoal te acha, hein, Oslen? Diz aí, só digitar redes sociais. @professor Noslen. 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 Professor, antes de encerrar, eu só gostaria de saber o porquê desse dedo, o que se fez aí, porque é o dedo justamente que a gente vai... né? Nada, chamar a atenção. É um dedo interessante, né? É um dedo interessante. Até o Lelo perguntou se estava em sala de aula, eu não tô mais em sala. Então o que aconteceu? Eu tava na minha sala de casa. Ajudando a tirar um móvel da sala, porque tô reformando a sala. E aí esse móvel tinha uma porta de correr. A hora que eu segurei a porta, o móvel, a porta de correr desceu e decepou a minha unha. Nossa! Ai, que Isso é que ir até o fundão da aula. Ele começou a história de que ele falou que tava na sala da minha casa, tava tentando dar prazer pra um urso. É uma unha menos e 2 pontos no dedo. E a hora que acontece isso, você lembra de algum aluno que fala... tipo assim? Não, tá antes tranquilo. disso aí, eu queria te agradecer pelo que você fez com o Serginho Lacerda, que eu vi que, acho que semana passada, ele fez um post, ele botou num quadrinho lá, e era, acho que A com A de Aveiro, ou A trazer alguma coisa assim, e aí te marcou e tu corrigiu ele, porque eu tô há 14 anos vendo o Serginho, na dúvida se tem crase ou não, ele mete um acento agudo no A solto que não aleatório, existe, né? Aleatório. E agora ele não faz mais isso. Obrigado, senhoras e senhores, professor! Esta fera aí, meu! Obrigado, valeu. Boa da Pan. Obrigado, hein, professor? A próxima eu trago a carteira de trabalho pra assinar. Por favor. Boa da Pan, 5h57. Já a gente volta. Grande, Losley.